Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Momento da Palavra. Eu sou o professor Carlos Albuquerque e no Momento da Palavra nós lemos a palavra de Deus na sequência em que ela se encontra, ou seja, de Gênesis a Apocalipse. A cada vídeo do Momento da Palavra nós lemos um capítulo da palavra de Deus e ao final da leitura nós fazemos um breve comentário a respeito do texto lido, para que possamos, eu e você, sermos abençoados pelo entendimento da palavra de Deus. E no Momento da Palavra nós estamos lendo o livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia. E o capítulo do livro de Êxodo que nós vamos ler no Momento da Palavra de hoje é o capítulo 14. Êxodo, o segundo livro da Bíblia, capítulo 14, que diz o seguinte: Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: Estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: Por que fizemos isso, havendo deixado ir a Israel, para que nos não sirva? E aprontou o seu carro, e tomou consigo o seu povo, e tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com a alta mão. E os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zephon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: Não havia sepulcros no Egito para nos tirarem de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isto? Que nos tens tirado do Egito? Não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo: Deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem nele atrás deles. E eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e nos seus carros e nos cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó e nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E eis ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental,
toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram como muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos e entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, e os seus carros e os seus cavaleiros, até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios, e tirou-lhes as rodas dos seus carros e fez-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força ao amanhecer. E os egípcios fugiram ao encontro, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. Porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como muro à sua mão direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo do Senhor, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Amém? Meu amigo e minha amiga, este foi mais um capítulo da Palavra de Deus aqui no Momento da Palavra. Muito bem, e como eu costumo dizer da Bíblia Sagrada, o texto bíblico ele encerra muitas verdades, e esse aqui também não é diferente. Bom, essa história ela já é muito conhecida, né? Que é a travessia do povo hebreu pelo meio do Mar Morto. Há uma discussão teológica, arqueológica, geográfica quanto à exata localização dessa travessia e até mesmo a exata denominação de Mar Morto, Mar dos Juncos, como tem nos originais. E há uma discussão de exatamente teria sido esse ponto, né, se realmente seria o que conhecemos hoje como Mar Morto, enfim. Então há uma discussão arqueológica, geográfica, histórica sobre aonde foi exatamente essa travessia. Mas o fato é que a Bíblia Sagrada diz que antes de atravessarem, Deus orientou o povo para que, em vez de seguir adiante o caminho, eles já tinham saído do Egito, mas em vez de seguir em linha reta, seguir direto para a Terra Prometida, eles deveriam, em determinado ponto, parar e acampar. Eles deveriam parar e acampar. E o texto diz que essa ideia de parar e acampar, em vez de adiante voltar um pouco, retroceder um pouco e acampar em frente ao mar, era justamente para dar a ideia, porque certamente alguém informaria a Faraó, de que eles estavam perdidos, não sabiam para onde ir. E tudo isso fazia parte do plano de Deus para que ele, Deus, o nome de Deus, fosse glorificado em Faraó e no povo egípcio. Eu já falei em capítulos anteriores que as pragas eram justamente um dos motivos das pragas era glorificar o nome do próprio Deus, apresentar Deus como um único Deus verdadeiro. Então, eu citei aqui que Deus, muitas vezes, ele contrapõe uma praga a um Deus egípcio, né, como o Deus Sol, por exemplo, como o Boi Apis, né, eu já falei tudo isso aqui. Então,
A ideia aqui era justamente fazer com que Faraó soubesse que eles supostamente, o povo hebreu supostamente estava perdido e acendesse a ira dele e o desejo dele em seu coração. É por isso que ele fala aqui em endurecer o coração. Eu já falei também em capítulos anteriores a respeito dessa expressão, eu endurecerei o coração de Faraó. Eu já falei sobre isso em capítulos anteriores. Se você perdeu os capítulos anteriores, busque aqui no nosso canal do Preceito de Fé e você vai encontrar os vídeos das leituras bíblicas, capítulo por capítulo, desde o capítulo 1 do livro de Gênesis. Você vai encontrar aqui essas explicações a respeito dessa expressão, eu endurecerei o coração de Faraó, que Deus utiliza nesse livro de Êxodo, sobretudo nessa parte aqui da saída do povo hebreu do Egito. Deus utiliza muitas vezes, o texto utiliza muitas vezes essa expressão. Então, o texto diz que Deus orientou ao povo retroceder, acampar, para que o faraó fosse formado e acendesse em seu coração a ira e o desejo de recapturar o povo hebreu. Como diz aqui, o pensamento do faraó foi, no versículo 5, por que fizemos isto, havendo deixado ir a Israel para que nos não sirva. Israel, como todos sabem, ele era um povo que era escravo, o povo hebreu era escravo dos egípcios. Depois que o faraó que honrou José e a família de José havia falecido já há bastante tempo, então, como diz o próprio texto bíblico, o faraó que o substituiu não conhecia José, não conhecia o povo hebreu e o escravizou o povo hebreu. E o povo egípcio, Faraó, não queria perder essa mão de obra, por assim dizer, gratuita. Então, disse o que nós fizemos, libertamos as pessoas que trabalhavam para nós, que faziam um trabalho pesado. Quem fará? Então, eles resolveram buscar. E aqui há um episódio muito interessante que eu quero chamar a atenção, que é o fato de que quando o faraó e seu exército chega perto do povo hebreu e o povo hebreu vê que o faraó está chegando, então o povo hebreu olha, para um lado tem o mar, para o outro lado tem o exército de faraó. Então eles se desesperam, ficam sem saber o que fazer e clamam ao Senhor, mas também reclamam, e esse tipo de reclamação a gente vai ver muito no livro de Êxodo. Eles vão repetir muito essa história de que você devia ter deixado a gente no Egito, porque no Egito a gente, apesar de ser escravo, tinha direito à comida, tinha as guloseimas, as iguarias do Egito, e aqui no deserto a gente nem água tem. Então a gente vai ver muito essa reclamação no livro de Êxodo, e eles já começam aqui reclamando, de que no versículo 11 diz, o povo falando a Moisés, disse: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto? Por que não fizeste isto, que nos tem tirado do Egito? Não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto? Então esse tipo de reclamação vai haver muito ainda no livro de Êxodo. E eles fazem essa reclamação, e também ao mesmo tempo, pelo menos uma parte do povo clama ao Senhor. E Moisés diz a eles, certamente inspirado por Deus, de que eles não temessem, que aqueles egípcios, o povo hebreu não veria mais, e que Deus daria um grande livramento para o povo hebreu. E ele diz no versículo 14, Moisés falando ao povo: o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então Moisés disse: olha, fiquem quietos e deixem Deus agir. E essa é uma recomendação que nós precisamos muitas vezes ouvir na nossa própria vida. Nós muitas vezes nos precipitamos, nos angustiamos com determinada situação,
e queremos tanto resolver que não nos aquietamos para esperar Deus agir. E muitas vezes, como diz o adágio, muitas vezes colocamos os pés pelas mãos. Muitas vezes queremos dar aquela ajudinha a Deus, queremos nós resolver por nós mesmos, porque achamos que Deus está demorando, Deus não vai resolver ou algo assim. Então é o conselho que Moisés dá ao povo. Ele garante, né, ele promete, logicamente inspirado por Deus, que o Senhor iria agir e diz: vos calareis, vocês se calem, esperem Deus agir. Precisamos muitas vezes fazer isso na nossa vida. Talvez você, meu amigo e minha amiga, precise agora se calar e esperar Deus agir, se aquietar, sossegar, descansar em Deus e esperar Deus agir. Talvez a sua parte você já tenha feito. Talvez a partir daí não seja mais possível fazer nada. Ou não seja mais prudente fazer nada. Apenas se calar e esperar Deus agir. Foi o que Moisés disse ao povo. E de fato Deus agiu. Então, o povo egípcio chegou próximo ao povo hebreu, mas o anjo do Senhor, aquela nuvem, né, que vinha acompanhando ele, que estava à frente do povo hebreu, que ia os guiando, passa para trás para fazer uma espécie de barreira entre o povo egípcio e o povo hebreu, de forma que, obviamente, o povo egípcio, com seus carros, né, com seu exército, chegaria muito rapidamente ao povo hebreu, então precisaria de algo que os atrasasse. Então a nuvem foi o primeiro obstáculo que Deus colocou entre os egípcios e os hebreus. Depois o povo hebreu entra de fato no mar. É uma cena muito conhecida, mas Moisés levanta o seu cajado, o mar se abre, o povo passa pelo meio do mar em seco e os egípcios resolvem ir também atrás, entrar também no meio do mar, e obviamente a situação se repete. Se Deus não interviesse, o povo egípcio alcançaria o povo hebreu, porque eram mais preparados, porque estavam, né, com equipamento melhor do que o povo hebreu, e alcançaria facilmente. Então Deus age uma outra vez e, como diz aqui, tira as rodas dos carros do povo egípcio. E ele diz o seguinte, versículo 24: E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. Versículo 25: E tirou-lhes as rodas dos seus carros e fez-los andar dificultosamente. Então era justamente para que o povo egípcio não alcançasse o povo hebreu, né, que era um povo, não era um exército. A gente vai ver mais para frente que o povo hebreu, o povo de Israel, vai formar exército, mas isso é muito posteriormente. Aqui não eram camponeses, eram escravos, eram servos, eram trabalhadores. Então, evidentemente, um exército preparado como era o do Egito, com carros inclusive, né, obviamente não os carros de hoje, mas com carros, eles alcançariam facilmente o povo hebreu. Então, Deus providenciou para que, também na travessia do mar, que eles chegaram a entrar também no corredor que foi criado por Deus no mar, também nessa travessia deles, eles se atrasassem para não alcançar, para dar tempo justamente do povo passar para outra margem do mar
enquanto os egípcios ainda estavam no caminho. Porque aí depois nós veremos que Deus manda de novo Moisés levantar o cajado, e aí é uma figura muito importante da ação de Deus através do homem. Então aí vem a figura também de Jesus Cristo, que se fez homem para ser intermediário, mediador entre o homem e Deus. Há também uma figura desta relação, porque Deus poderia muito bem, não precisava de Moisés levantar cajado. Deus poderia muito bem ter aberto o mar para o povo passar e depois ter fechado, sem ação de sem Moisés fazer nada. Porém, Deus quer agir através do homem para ajudar o homem. Então, essa intermediação é importante. Então, aí volta aquela história que nós falamos lá em Gênesis. Deus diz a Adão, não é bom que o homem esteja só. Então, há uma questão relacional, não apenas do homem com Deus, mas do homem com o próprio homem. Então, Deus age através do homem para o homem. Então, isso nós já falamos em capítulos anteriores. Muito bem. Eu quero destacar também essa questão da vigília. E aconteceu que na vigília daquela manhã, né, o povo hebreu, ele não contava as horas como contamos hoje. Nesse período aqui, o povo hebreu contava as horas noturnas, né, em vigílias de 4 em 4 horas. Então, essa vigília seria justamente a vigília das 2 da manhã às 6, são 4 horas. Já comentamos aqui também que o povo hebreu e o povo judeu até os dias atuais, eles não dividem um dia como nós dividimos. Um dia termina no pôr do sol, quando começa um outro dia. Então, e aí vai até o pôr do sol do dia seguinte. Então, o dia deles é contado de forma diferente. Também já falamos isso em capítulos anteriores. Então, a quarta vigília, como era de 4 em 4 horas, né, começava de 6 horas aproximadamente, né, 18 horas dos dias atuais. Começava dos 6, ela seria a primeira vigília, e a última vigília das 2 às 6 da manhã. Então, essa vigília, a vigília da manhã, é justamente nesse período. Então, para o povo hebreu daquela época, eram 3 vigílias. Né? Nós veremos, por exemplo, que vai haver uma mudança na época do domínio romano. Nós veremos no Novo Testamento que se refere a 4 vigílias. Mas nessa época, isso nós veremos mais adiante. Mas nesta época eram 3 vigílias. Então, a primeira começava aproximadamente às 18 horas de hoje, né, 6 horas da noite, ia até às 10, seria a primeira vigília da noite. A segunda, das 10 da noite, das 22 horas, até às 2 da manhã, seria a segunda vigília. E a terceira vigília, das 2 da manhã até às 6. E é justamente essa vigília que ele fala aqui no versículo 24, que diz: aconteceu que na vigília daquela manhã, é justamente essa vigília, das 2 da manhã às 6 da manhã. Então, nessa vigília aconteceu isso, eles se atravessaram, o povo egípcio entrou atrás, e Deus manda Moisés levantar o cajado. Moisés levanta e o mar se fecha de novo. E a partir deste momento, em virtude de toda aquela maravilha que Deus faz, né, a ponto de dividir o mar para o povo hebreu passar e depois fechar de novo, mesmo por intermédio de Moisés, então o texto diz, no versículo 31, diz: e viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Então, viu que Deus fez uma grande maravilha, né? Fortaleceu a fé do povo naquele momento. Evidentemente, nós veremos, como eu já falei, haverá muitas reclamações, o povo vai perder a fé de novo, vai haver muita coisa aí. Mas nesse momento, né, fortaleceu a fé do povo hebreu,
E eles não apenas temeram ao Senhor e creram no Senhor, né, de forma mais forte, mais palpável, né, como também passaram a crer mais em Moisés. Há algum tempo, algumas horas antes, eles estavam reclamando porque Moisés havia tirado ele do Egito, que era melhor eles estarem no Egito. Mas nesse momento, né, passaram a crer que Deus agia de fato através de Moisés. Como eu disse, evidentemente isso vai mudar depois, né? A história do povo hebreu aqui no Antigo Testamento é uma história de idas e vindas com relação à fé, né? Veremos isso muito no livro dos Juízes também, enfim, e no próprio livro do Êxodo nós veremos esse vai e volta na fé o tempo inteiro, como muitas vezes nós também passamos em nossa vida. Amém? Que o Espírito Santo do Senhor fale mais aos nossos corações e nos dê a paz. Amém? Meu amigo e minha amiga, este foi mais um capítulo da Palavra de Deus aqui no Momento da Palavra. Se você gostou desse vídeo, clique aqui embaixo no botão de curtir, e se você deseja receber um aviso sempre que um novo vídeo a respeito da Palavra de Deus esteja disponível aqui no canal de Preceitos de Fé, se inscreva no nosso canal, e você sempre será avisado toda vez que uma nova bênção do Senhor estiver disponível aqui no canal de Preceitos de Fé para você. Não se esqueça também de deixar aqui embaixo desse vídeo seus comentários e também de compartilhar esse vídeo e o nosso canal com seus amigos, com seus familiares, com seus colegas de trabalho, com seus vizinhos, e assim ajudar a semear a Palavra de Deus. Fique na paz. Um forte abraço.